Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, já começando aqui mostrando para vocês como é que tá o dia aqui na cidade de Montes Claros. Hoje, 14 de junho, dia de futebol, né? Dia de futebol. Então, pessoal, aqui tá o dia maravilhoso, olha, um dia meio assim, não choveu, mas tá um tempo fresco, um tempo gostoso, um tempo lindo. Ó, começou clareada, um solzinho, mas é isso aí, né? E agora vamos fazer salgado, galerinha. Tô com 300 salgados para entregar às 17 horas. Já vou mostrando para vocês aqui, ó. Vou fazer duas receitas e eu não tenho salgado que dá para entregar esse horário, né? Então, eu tenho um pouco de salgado guardado, mas eu preciso fazer 300 salgados. E eu vou fazer hoje duas receitas. Então, mostrando para vocês aqui, tá a água, o caldo quinó, a margarina e é o que eu vou usar nessa receita aqui hoje, né? E para isso eu vou usar minha super panela porque ela dá para fazer duas receitas tranquila. E essa panela ela é muito boa, ela esquenta muito rápido e ela mantém a temperatura enquanto a gente vai mexer na massa, né? E eu gosto muito dela por isso. E ela não transborda, como é duas receitas, dá para fazer nela e por isso que eu gosto, né? Aqui eu já coloquei a água, vou colocar aqui os temperos, né? O caldo quinó, a margarina, o sal. Esperar ferver para mim poder fazer a massa, né? Recheios estão prontos. Eu vou fazer hoje 4 tipos de recheio. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E aqui, ó, 2 colheres de margarina, dois caldo quinó, uma colher de sal e a água, né? Que são 2 medidas, né? Mas para isso, pessoal, também preciso lavar a louça, né? Porque a louça tá aqui, ó, para lavar. Não é muito, mas eu gosto de deixar tudo limpinho para mim poder começar a fazer o salgado, né? Enquanto a água vai fervendo, eu vou lavar aqui essa louça e, poder trabalhar em paz, né? Tranquilamente. Aqui minha água já estava fervendo também. Já foi o tempo que eu lavei toda a louça aí, mostrando para vocês. Deixei a pia limpa, porque nesse período aí já vem mais louça, porque é o café da manhã. E eu estou narrando esse vídeo aqui, pessoal, porque era bem cedinho e os meninos estavam todo mundo dormindo. Tava todo dormindo aqui, era 10 para 7 da manhã, a hora que eu comecei a gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, fiz aqui a massa, já vou esticar ela aqui nessa pedra, muito quente, né? Mas tem que esticar ela aqui rapidinho, ela esfria. E eu gosto de trabalhar com ela morninha, né? Então, hoje eu preciso fazer esses 300 salgados e como é dia de jogo, provavelmente vai sair mais algum outro pedido, porque é assim, ó, de última hora sempre sai algum pedido. Mas como eu já tenho alguns na geladeira, lá no congelador da geladeira, eu vou precisar fazer só essas duas massas aqui. Então aqui vai me render aproximadamente 260, 270 salgadinhos, né? Eu não vou fazer salsicha. Quando faço salsicha, rende mais, né? Mas essa aqui eu não vou fazer, porque essa cliente aqui, primeiro ela pediu 50 unidades para experimentar, né? Aí eu fritei o salgado, mandei para ela. Aí assim que ela experimentou, gostou, ela pediu aí 300 salgado, que é para entregar hoje, né? Aqui no sábado. Então, eu fiz aqui essa massa no mesmo dia, porque o dia anterior, na sexta-feira, saiu bastante salgados que tinha pronta entrega. Aí não tinha como eu fazer o salgado, né, para repor, porque eu fui fazer os de R$ 1, porque no meu ponto também, lá no ponto de comércio nosso lá, estava precisando fazer salgado, não tinha acabado. Então eu dei prioridade para fazer os de R$ 1 para vender lá e sábado fazer o salgado de festa, porque é mais rápido, né? Aqui eu já abri a massa, já tô aqui cortando, porque cada uma dessas partes vai ser um recheio diferente, né? Eu gosto de fazer assim porque aí eu vejo a quantidade que eu vou fazer de cada um. Porque dependendo da quantidade de recheio que tiver, se for mais peito, mais frango, então eu vou fazer mais coxinha. Se for mais carne, eu faço mais pastel. Então, separando assim, eu sei o que eu vou precisar fazer e aí fica melhor pra mim, né? E hoje eu vou fazer bolinha de queijo, presunto com orégano. E esse presunto, pessoal, eu não vou colocar queijo, porque o pessoal gostou mais dele só com orégano, só presunto com orégano. Aí eu faço a bolinha de queijo separada, né? E
fazer pastelzinho e a coxinha de frango, né? Então, eu já fiz aqui, já fui amassando. E olha que você vê que massa maravilhosa para trabalhar com ela. Massa lisinha, sem gruminhos, uma massa bem macia, bem maleável. E eu gosto muito de trabalhar com essa receita, né? E essa margarina também ajuda bastante, a delícia. Fora que deixa um sabor especial na massa, né? Então, vem agregar aí mais valor à minha massa. E esses 300 salgados, pessoal, me renderam mais outra encomenda, tá? Eu tenho mais 400 salgados para entregar no dia 4 de julho e 300 salgados para o dia 20 de junho, 20 agora. Então, tudo saiu aí através desse pedido aí, dessa encomenda de salgado. E eu tenho mais um centro de salgado para dia 2. No total aí, são 800 salgados que eu já tenho agendados aí para o mês de junho e o mês de julho. E também a padaria já falou para mim que esse mês de junho que já vai pedir mais salgado, que é como é festa junina, né? Aí as escolas já vão pedir para poder fazer comemoração lá. Aí eu não sei mesmo a quantidade que vai ser, mas eu só pedi para me adiantar, para mim poder fazer com mais tranquilidade, né? Eu não ia pegar, confesso para vocês que eu não ia pegar essa encomenda aí. Tô mostrando aqui para vocês aí os recheios, são esses aí, ó. A carne moída, queijo, presunto e o frango. São os recheios que eu vou fazer. Como eu tava falando para vocês, pessoal, eu não ia pegar encomenda de escola. Mas pelo desaforo de algumas pessoas aí que tentou me derrubar, eu aceitei. Eu aceitei porque eu acho que assim, é o meu trabalho, né? E eu não posso estar escolhendo para quem trabalhar, né? Se me pede, eu vou fazer sim. Então, eu decidi que eu vou pegar, não sempre, porque se for para me ficar doida também eu não quero não. Mas de vez em quando aí uma encomenda para a escola eu posso fazer sim, né? Aí se for aparecendo eu vou gravando vídeo para vocês e vou mostrando como é que é a rotina aí trabalhando, fazendo salgado para as escolas, tá bom? E aqui tô eu começando a enrolar. Depois eu fui ver que a câmera estava baixa. Tentei arrumar aí um pouquinho. Não adiantou muito não, mas mostrando para vocês, enrolando aqui esse salgado. Lembrando, pessoal, que esse salgado meu eu já não preciso mais pesá-los, né? Porque são anos aí na profissão. Então, assim, eu já sei mais ou menos a quantidade de massa e o recheio, né? Então, saí todos aí em faixa de 22 a 23, 24 gramas, dependendo do salgado que eu fazer. Por exemplo, o salgado de carne moída, ele tem um peso um pouquinho maior. Ele pesa de 24 a 25 gramas, né? Mas é por causa do recheio. O salgado, a bolinha de queijo, 22 gramas. A coxinha, 23. Então, fica mais ou menos nessa faixa aí mesmo. E o salgado de presunto fica entre 22 gramas também. Então, é esse o salgado que eu faço, né? E a moça, tem uma outra moça que entrou no meu WhatsApp, que já me pediu também para me mandar para ela os recheios que eu tenho, né? Quais salgados que eu tenho, porque ela vai pedir para depois do dia 18. Então, eu fiquei aí, tô aguardando ela também, né? Para ver qual vai ser o pedido dela. Eu só pedi para que ela pedisse uns 2 dias antes, para poder não ficar muito em cima, né? E aí acaba que se ficar um dia, por exemplo, se pedir de um dia para o outro, aí eu não sei qual vai ser a minha demanda aí com salgado, com trabalho fora, aí fica difícil para mim, né? Mesmo sabendo que eu dou conta e que eu não perco tempo mesmo, faço o que tem que fazer, né? E aqui, eu trabalhando sozinha, eu fazendo massa, fazendo recheio, fazendo aí a produção de salgado, fritura, tudo. Então, eu preciso que pelo menos uns 2 dias de antecedência aí me manda o pedido, né? E sempre deixo alguns pronta entrega, mas esse pronta entrega é só aqueles meses que a pessoa já manda mensagem em cima da hora pedindo. Aí esses aí eu já gosto de atender com os que eu já tenho pronto, né? E tô eu aqui na minha saga das bolinhas de queijo. Lembrando, pessoal, que eu comecei a fazer era às 10 para 7 da manhã. E eu tinha pressa em fazer porque eles tinham que pegar
um resfriamento rápido, né? Devido eu não trabalhar com salgados refrigerados, eu gosto de trabalhar com eles congelados. Aí eu tinha que levar eles para o congelador da geladeira e esperar congelar para eu fritar. E essa encomenda aqui, eu ia começar a fritar ela às 3 horas da tarde. Que eu fui ligar a fritadeira, esperar esquentar. E nesse tempo que eu estava fritando salgado, saiu um outro pedido. A moça me pediu 50 salgados, que esse aí foi de última hora mesmo. Foi só para comemorar o aniversário acho que foi do sobrinho dela. Aí ela me pediu 50 salgados. Já aproveitei que eu já ia ligar a fritadeira para fritar os 300. Fritei primeiro dela, entreguei. E fritei esse aí. Confesso que não foi mais rápido, né? Entreguei esse aí antes das 5 horas. Às 4h10 já estava pronto. E aí eu só embalei e mandei mensagem avisando que estava pronto. Aí a cliente veio, buscou mais cedo também, né? Ela pegou às 4h20. Aí já fui descansar a mente. Porque é tão, assim, é tão ruim a gente ficar preocupado quando tem uma encomenda e a pessoa não vem buscar, né? Mas aí deu certo, graças a Deus. Aí fiz aí o salgado e também só fiz esses daí, não fiz outro salgado não. Como eu já tinha alguns pronta entrega na geladeira, eu continuei com eles mesmo, né? Aí eu vou gravar outro vídeo para vocês mostrando outra produção, mas vai ser durante a semana, porque para final de semana o que eu tenho vai dar para passar tranquilamente, né? E também não tá saindo tanta encomenda não, pessoal. É só, como eu falei, só alguns pedidos assim que as pessoas ligam pedindo 30, 40, 50 salgadinhos. E para essa quantidade eu sempre tenho pronta entrega, né? Aí, aqui eu já fiz as bolinhas de queijo, ó. Fiz uma quantidade aí. É por isso que eu divido a massa em 4 partes, porque aí eu sei que na hora que aquela parte que eu peguei acabar, aí eu já tenho que partir para um outro recheio. Aqui eu já passei para as coxinhas, né, que eu vou fazer aí essa parte de massa também que eu peguei. Eu tinha mais coxinhas aí congeladas, eu tinha mais ou menos umas 60 coxinhas congeladas. Então, eu não precisava fazer uma quantidade grande. Então, peguei só essa parte aí, fiz aí uma quantidade boa, fiz aqui 60 coxinhas com essa massa aqui, ó. Ainda sobrou recheio, né? Porque o recheio era muito assim, né? Tinha mais recheio do que massa. Aí sobrou recheio e eu fiz 62 coxinhas. Foi o total de 62 coxinhas. A bolinha de queijo, ela ficou uma quantidade maior. Deu 86 bolinhas de queijo, né? Mas a bolinha de queijo, ela rende mesmo. E eu não usei a bolinha de queijo toda nesse pedido aqui, não. Esse pedido aqui eu usei mais ou menos umas 25 bolinhas de queijo. Aí o restante eu completei com coxinha, pastelzinho, croquete apimentado, pastel, pipoca e com os de presunto com orégano. Esse foi o que eu fiz com o pedido da moça lá, porque ela falou que queria variado, né? Então eu aproveitei e já coloquei o que eu tinha de pronta entrega e também esses aí que eu fiz. E o bom foi porque desses que eu fiz, ainda sobrou. Ainda tem bastante salgado ali na geladeira. E como tá umas vendas assim, digamos que mais ou menos, aí tá dando para trabalhar com eles. Graças a Deus, né, pessoal? Aqui eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês poderem não ficar só me vendo falar, né? Aí eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vídeo acelerado, eu tive que pausar o vídeo aqui porque tava passando o carro do picolé aqui na rua, né? Aí eu tive que parar porque o barulho tava muito alto e ia atrapalhar o meu vídeo aqui, né? Aqui eu tava finalizando então as coxinhas, pessoal. E cada uma dessas massas que eu mostrei pra vocês, eu coloquei um tempo aí de 25 a 30 minutos pra poder fazer, né, cada um desses salgados. Só que no início, quando eu comecei a fazer as bolinhas de queijo, meu esposo levantou, aí eu tive que preparar o café da manhã, tive que sair para ir na padaria, então demorei um pouquinho mais. Né? Mas aí fiquei dentro do meu tempo mesmo, eu queria terminar esse salgado 9h30 até as 10 horas da manhã, para mim poder já colocar no congelador, né? E foi mais ou menos esse tempo aí que eu usei para poder produzir esse salgado aí, né?
Depois que eu fui na padaria e meu esposo tomou café, aí eu peguei firme e não parei mais, né? Minha filha chegou, encostou aí, nós fomos conversar, mas eu não parei porque eu precisava produzir esse salgado o mais rápido possível, né? É, aí agora tô aqui com essa produção aí dos de presunto, né? Aí também foi rapidinho e eu consegui finalizar aí no tempo para mim poder colocar para congelar. Só que no momento em que eu estava fritando, pessoal, eu perdi 8 coxinhas porque estouraram. É por isso que eu não gosto de trabalhar com salgados refrigerados. Eu só trabalho com salgados congelados, né? Quando eu tô com salgados que ainda não estão congelados, eu prefiro falar com o cliente. Eu converso com o cliente e falo, ó, eu tenho salgado, mas não estão congelados. Eu preciso que eles congelem para mim poder fritar. Aí eu explico para o cliente porque antes é a nossa segurança, né? Graças a Deus não tive nenhuma queimadura, porque eles estouraram fora da fritadeira. Não foi dentro do óleo, não. Foram fora. Quando eu tirei, coloquei na forma, aí eles estouraram. Eu perdi 9 coxinhas, aí eu tive que repor. Mas como eu já tinha coxinha já pronta, entrega, aí eu só coloquei outras no lugar, né? Aí não teve desperdício, né? Assim, e o que estourou também meus meninos comeram, né? Aí eu tô aqui no último recheio, né? A última massa, o último recheio que eu deixei para fazer aqui o de carne, né? Esse aqui é um dos salgados também que é mais pedido aqui, na minha, aqui onde eu trabalho, né? O meu salgado é esse aí, o de carne, porque o pessoal ama salgado de carne aqui, gente, ama, ama, ama. Esse pastelzinho aqui é pastel e coxinha. Tem cliente que só pede pastel e coxinha. Eles são os carros-chefes aqui da minha casa, né? Do meu trabalho. Então, eu já fui fazendo aqui, são os últimos. E aqui eu já estava finalizando, graças a Deus, né? Aí eu vou mostrar para vocês aí qual foi o horário que eu terminei certinho. Mas eu demorei mesmo porque eu precisei ir na padaria, né? Eu tive que sair e ir na padaria. Eu não comprei aqui na padaria da rua, né? Tive que ir numa mais distante. Aí eu demorei por isso, né? Mas deu certo. Graças a Deus, entreguei os salgados aí no horário certo, né? Entreguei antes também. E a cliente gostou demais e já fez outros pedidos, né? E isso é bom, pessoal. Isso é bom porque assim a gente pega clientes fiéis, né? A gente fazer tudo certinho, tudo organizado, com tempo certo, caixas organizadas, que muitos clientes olham isso. Os salgados sequinhos, que tem horas que a gente pede um salgado, o salgado é muito gorduroso, as caixas chegam a vir oleosa. Então o meu não, o meu vai sequinho. Eu gosto de colocar o guardanapo por baixo também das caixas, gosto de arrumar. Eu acho que o visual também conta muito, né? A pessoa quando abre ali a caixa, ele vê que o salgado está todo arrumadinho, tudo visivelmente assim, maravilhoso, né? E come e vê que realmente é um salgado de boa qualidade, né? E isso faz com que o cliente compre mais vezes, né? E fideliza aí o cliente que você vai ter aí por muito tempo. Então, aqui eu finalizando aqui. E foram esses 4 recheios mesmo que eu fiz. Não fiz outros, mas durante a semana aí eu vou fazer outros salgados também. Mas para essa encomenda foram esses aí, né? E olha só a quantidade de salgado. E se vocês repararem, pessoal, vocês vão ver que são todos o mesmo tamanho, mesmo eu sem usar a balança, sem eu precisar pesar, né? Vocês estão vendo aí que eu não estou pesando massa, não estou pesando recheio, estou fazendo no olhômetro mesmo, né? Mas como eu falei para vocês, são anos aí trabalhando no ramo de salgados que sai todos aí padronizados também, né? Leva um tempinho, né, pessoal? Lógico que a máquina, a modeladora, ela me entrega mais rápido, mas aqui eu vou no meu tempo, né? E eu consigo aí produzir bem rápido também. Se for para mim pegar aí um dia inteiro para fazer salgado, eu faço entre 1.000 a 1.500 salgados durante o dia, né? Aqui eu já estava finalizando aqui a massa, sobrou recheio de carne, frango e sobrou recheio de presunto, né? Esses aí eu vou usar para mim poder fazer os salgados de R$1, né? Que eu já aproveito, tá pronto. E só faço a massa
e faço os salgados, né? Mas isso aí já vai ser outro dia, porque vou ficar só com esses aqui por hoje mesmo. E é muito cansativo também trabalhar assim, né? Na correria, eu não gosto mais. Não teve outro jeito. E foi o que eu pude fazer, foi levantar cedo e começar a produzir, né? Tá aí a minha produção maravilhosa. Agora é só finalizar aqui e empanar, né? Empanar e levar para o congelador. E tirar os que estão no congelador, porque tem salgados no congelador também para ser embalados. Porque a última produção que eu fiz, eu não embalei ainda, porque não tinha embalado ainda, né? Porque na correria saindo para trabalhar, então não tive tempo para poder embalar. Então já vou aproveitar, tirar o que tá lá, embalar, né? E colocar essa outra forma, que é essa forma grande que eu tenho, uma forma bem grandona, e ela cabe certinho no meu congelador da geladeira. Então não vou precisar colocar em outra forma. Uma forma só dá para mim colocar essa quantidade de salgado que tem aí, ó. Então aí, ó, quantidade muito boa de salgado, né? Então aí é com a prática mesmo, viu, pessoal? É no dia a dia trabalhando, a gente vai pegando a prática e vai fazendo aí, ó. Essa quantidade de salgado aí. Vou mostrar para vocês aí qual foi o horário que eu terminei. Olha só, 9h56 da manhã. Para quem começou, o vídeo, né? Comecei o vídeo, era 10 para 7, que eu comecei gravando para vocês aí. Então, foi até rápido aí para mim fazer essa quantidade de salgados. Salgados maravilhosos. 275 salgadinhos, glória a Deus. Aí já estão todos empanados, todos na forma. E aqui eu vou mostrar para vocês os que eu tinha lá congelado. Aqui eu tenho croquete de carne, né? Croquete apimentado. Tem o pastelzinho de carne. Tem a bolinha de queijo. Tem coxinha. Olha aí a quantidade de coxinha. E salsicha. Olha a quantidade de salgados que eu ainda tinha pronta entrega, né? E aqui já estão os salgados que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Depois os salgados fritos para cliente. E aqui eu finalizo o vídeo com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.